agora. Eu estava lendo Segundas Crônicas, agora é Primeiras Crônicas. Diz assim a palavra do nosso Deus: pois, pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação, todos, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Deus, Pai, de eternidade em eternidade. Riquezas e glórias vêm de ti, tu dominas sobre tudo, na tua mão a força, poder, contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Que a palavra lida seja aplicada em nossos corações. Vamos fazer uma oração de adoração ao nosso Deus. Eu convido a nossa irmã Claudeci, que vem até aqui para fazer esta oração. O salve da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Maravilhoso Deus, soberano Pai, louvado e engrandecido, meu Pai, seja o teu nome. Te agradecemos, Senhor, por esta noite, pela essa oportunidade, meu Pai, de estar na tua casa, meu Pai, nesta noite. Quem veio pela manhã, meu Pai, pela escola dominical, eu não vim, mas eu fiquei em casa, meu Pai, orando pelos que esteve pela manhã. E agora à noite, meu Pai, cada família aqui nesta noite representada, meu Pai, para ouvir a tua palavra, aprender mais da tua palavra, para que a gente saímos não como a gente entramos. Que toda adoração, meu Pai, toda exaltação seja para ti. Abençoa os presbíteros, o presbítero que está à frente, meu Pai, fazendo essa parte devocional. Abençoa também o pastor que vai trazer a palavra. Obrigado por tudo, perdoa os meus pecados, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, aquele que vive e reina, hoje e sempre. Amém. Irmãos, podem sentar. Eu convido a nossa irmã Laudiceia para cantar junto com a igreja o hino número 4. Culto à Trindade. Deus está no templo, Pai onipotente.
Irmãos, esse é o nosso momento de confissão, mesmo sentados. Vamos abrir a palavra do nosso Deus no Salmo 51. Vamos junto ler 10 versos do Salmo 51, de 1 a 10. Salmo 51, de 1 a 10. Todos encontraram? Diz assim a palavra do nosso Deus: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Vamos fazer uma oração de confissão. Vamos confessar nossos pecados ao nosso Deus, que Ele é justo e digno para nos perdoar. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, somos gratos a Ti, porque Tu nos escolheste, nos resgataste, trouxeste para o reino da Tua luz. E agora, Pai, estamos como Teus filhos. Ó Pai, esse feito maravilhoso em nossas vidas, Pai, essa é a nossa vitória. Ó Deus, ó Pai, mesmo ó Pai, sendo Teus filhos, Tua palavra nos diz que pecamos por palavras e pensamentos, por olhar. Ó Deus, ainda há em nós o pecado. Ó Deus, diferente de anteriormente, que tínhamos prazer, que éramos Teus inimigos. Hoje somos Teus filhos, longe do pecado. Ó Pai, ó Deus, perdoa, Pai, esse humilde servo Teu, que diante de Ti confessa as minhas transgressões, os meus pecados. Perdoa Teu povo, ó Pai, que confessa a Ti os seus pecados. Obrigado, Deus, por feito maravilhoso que Tu tem feito em cada um de nós, a cada momento de nossas vidas, Pai. Livramentos, ó Pai, o pão de cada dia, amigos, ó Pai, os irmãos que congregamos, ó Pai, somos gratos a Ti por estas maravilhas, somos gratos a Ti pelo deitar e o levantar, ó Deus amado, Deus querido, somos gratos a Ti por tudo, no nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, amém. Irmãos, vamos cantar junto com o grupo Renascer, para a honra e glória do nosso Deus.
Mais uma vez queremos saudar todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido a igreja para de pé, o nosso momento de gratidão. Abrir as nossas Bíblias na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Iremos ler todo o capítulo de forma alternada desse capítulo. Romanos, capítulo 8. Leitura de forma alternada. Romanos capítulo 8, todo o capítulo, de forma alternada, diz assim a palavra do nosso Deus. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o Espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos transformados. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito. Igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo.
Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. E aquele que sonda os corações sabe qual a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Todos. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Nós iremos louvar o hino que tem por título Achei um Bom Amigo, de número 113, enquanto a igreja se prepara para o momento de ofertório e dízimo nessa noite. Convido mais uma vez a nossa irmã Laudiceia para entoar junto com a igreja. Hino Achei um Bom Amigo, de número 113, momento de ofertório. Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, dos milhares o escolhido para mim. Ele é a luz do mundo, o fonte mediador, que me purifica e guarda até ao fim. Consolador amado, meu protetor do mal, Ele pode dar alívio ao meu pesar. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Levou-me as dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação.
Jesus me guarda até da vida ao fim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Jamais me desampara, nem me abandonará. Se fiel e obediente aqui viver, está sempre ao meu ldo e me protegerá, até quando face a face o possa ver. Então ao céu subindo, na glória eu me verei, com Jesus meu Salvador morando enfim. Ele é a luz do mundo, a estrela da manhã, dos milhares o escolhido para mim. Amém. Os irmãos, mesmo sentados, mas com toda a reverência, iremos orar agradecendo a Deus. Convidamos nosso irmão diácono Damião para fazer esta oração junto com a igreja de gratidão pelas ofertas e dízimo nessa noite. Graças a Deus, irmãos. Oremos. Santo Deus, maravilhoso Pai, Pai de infinita bondade, de misericórdia, Pai, nesta noite, Senhor, nós te louvamos, ó Deus, pela beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, pela tua presença aqui no nosso meio. E te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos que os teus ouvidos estão atentos à oração que se fizer neste lugar, Senhor. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa gratidão a ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, abençoa, Pai, teus servos que ofertaram e dizimaram aqui, ó Pai, nesta noite, para a tua casa de oração, meu Deus. Pai, abençoa aqueles que ofertaram e aqueles também que não puderam, Deus. Tu sabe, ó Pai, que esses dízimos e essas ofertas são para o mantimento da tua casa de oração, Senhor. Agora, ó Pai, nos prepara, ó Pai, nesta noite para ouvir a tua palavra essa viva e eficaz. Seja com teu servo, ó Pai, o pastor da igreja, iluminando teu servo, ó Deus, com o teu Santo Espírito, para tudo que ele venha falar, seja para a honra e a glória do teu nome, que ele cresça cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor. Que nesta noite, ó Deus, em nome de Jesus, nós possamos sair daqui, ó Deus, não como nós chegamos, mas que nós venhamos a sair cheios da tua palavra, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais para a honra e glória do nosso Deus. O povo de Deus sempre que tem que estar prontos, né, para abrir sua boca, para louvar, engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E isso nós fazemos de todo o nosso coração, sem constrangimento, como nós lemos, né, em Romanos, sem condenação. Alguém quer nos acusar, mas não consegue, porque o sangue de Cristo já nos libertou do pecado, e hoje nós somos livres para louvar, para agradecer e bendizer o teu santo nome. Então, nós iremos cantar juntos, oferecendo a nossa vida ao nosso Deus como oferta de amor e sacrifício. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a ti entregar,
como oferta viva em teu altar. Mais uma vez, vem o Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém? E por que estamos aqui? Somente para adorar e exaltar o nome do Senhor, porque a presença do nosso Deus é constante e é real em nossas vidas. Aí por isso que nós cantamos assim: só para te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos aqui. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. E a luz que outrora apagada e agora brilha, e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Mais uma vez, Jesus, em tua presença. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui. Contemplamos tua face e rendemos-nos. Pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração. E o véu que separava já não separa mais. É a luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha mais. E o povo canta:
fazer. Grande, grande, e te dá o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Louvado e engrandecido seja o nome do nosso Deus. Meus queridos irmãos, boa noite, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Amém. Como é maravilhoso estarmos na presença do Senhor. É isso, nós rendemos graças ao seu nome, pelo privilégio que Ele nos concede. Nesse dia de alegria, dia que o povo do Senhor se reúne para festa. É isso, o culto é uma festa do povo de Deus, onde ele adora ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor. Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro dos Salmos, no Salmo 1. Nós iremos fazermos a leitura desse Salmo de forma alternada. Eu vou ler um verso, os irmãos leem o seguinte. Salmo 1, à medida que os irmãos forem encontrando, fiquem de pé, para que nós possamos ler a palavra do Senhor. Salmo 1, leitura alternada. Leiamos. Assim diz a palavra do Senhor. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cujas folhagens não murcham, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Vamos orar, queridos. Pai, nós te pedimos esse momento, que no nome de Jesus Cristo, tu fale aos nossos corações através da tua palavra. Que ela toque penetrantemente em cada um de nós. De maneira que possamos sairmos daqui cheios do teu Santo Espírito, a anunciar com alegria teu evangelho. Abençoa cada um dos teus servos que foram trazidos até aqui nesta noite. Derrama a bênção sobre eles, sobre suas famílias. E agora, Senhor, usa esse teu servo como instrumento para transmitir a mesma. Em nome de Jesus, amém. Podeis sentar, queridos. Meus queridos irmãos, hoje há uma grande confusão sobre o que é a igreja. Essas pessoas confundem a igreja com a denominação. É isso. As pessoas confundem a igreja com o lugar onde há reunião, a assembleia, é isso, com o templo. E aí nós percebemos que essa confusão ela causa uma falta de compreensão daquilo que de fato a palavra de Deus ela nos ensina a respeito da igreja, do que é a igreja. É isso. A palavra igreja ela é uma palavra que tem origem numa palavra grega chamada eclésia. É que algumas pessoas dizem, usando a raiz da palavra, que é ser chamado para fora. Mas quando a palavra ela é utilizada lá no texto grego, ela tem um sentido de reunião, de assembleia. É isso, então, levando em consideração o que o texto da palavra de Deus ela nos fala, então a igreja ela é a reunião dos santos,
a reunião do povo de Deus, ela é a Assembleia dos Santos, a Assembleia do povo de Deus, ela é a congregação daqueles que Deus tirou de onde estavam perdidos, mortos nos seus delitos e pecados e os trouxe para si. Isso que de fato é a igreja. Igreja não é denominação, igreja não é o templo, mas igreja é exatamente isso que a palavra de Deus ela nos faz referência. E quando nós nos debruçamos exatamente na compreensão do que de fato é a igreja, nós entendemos que se a igreja ela é o povo de Deus, se a igreja ela é a congregação desse povo, ela é a reunião desse povo, então a igreja ela surge exatamente quando Deus ele cria o homem. É isso, então Adão e Eva era a igreja de Deus. É isso. E ela continua, o Senhor sempre na história a preservando, é isso mesmo, com suas falhas, o homem com sua fraqueza, Deus moldando ele, trazendo para si, congregando ele, a sua igreja, o corpo de Cristo. Mas, irmãos, quando nós olhamos para esse salmo, que muito embora nós não encontremos nele o termo igreja, nós vemos nele algumas características que nós podemos aplicar a essa questão para fazermos uma distinção da igreja de Deus, de quem compõe essa igreja. Se a igreja ela é a assembleia, ela é a congregação do povo de Deus, dos escolhidos de Deus, daquele que Deus tirou do mundo e trouxe para si, então a igreja somos nós, é isso? E aí nós queremos olharmos para esse salmo que nós fizemos a leitura, é isso? E olharmos algumas características que são pertinentes para este povo. Os salmos ele foi escrito com o propósito de dirigir o povo de Deus em seus louvores e orações ao Senhor. Os salmos, o livro dos salmos, ele tem como tema o engajamento de toda a alma humana na presença de Deus. E o salmo, ele, muito embora nós temos ele hoje em um único livro, ele é a junção de 5 livros. E 5 livros compõem o salmo. O primeiro livro, ele começa no salmo 1 e vai até o salmo 41. O segundo começa no 42, vai até o 72. O terceiro começa no 73, vai ao 89. O quarto começa no 90, vai ao 106. E o último livro começa no 107, vai ao 150. Certo? Então, são 5 livros que compõem o livro dos salmos. E tem vários autores. No entanto, irmãos, esse salmo primeiro, ele é um salmo maravilhoso, ele é um salmo muito profundo, do qual o Senhor, ele trata de apontar as características daqueles que são o seu povo, da sua igreja, a falar exatamente dos benefícios que este povo tem, ao levar em consideração aquilo que o Senhor, ele, em sua palavra, os orienta a viver. O Senhor mostra o fim daqueles que não são a igreja do Senhor. O Senhor mostra exatamente que, muito embora muitas vezes esses que não são a igreja de Cristo, eles possam prosperar, o fim deles é terrível. Mas nós queremos nessa noite olharmos para o Salmo e vermos características que nós precisamos termos para sermos igreja do Senhor. O Salmo ele começa falando sobre felicidade, né, e sobre ser feliz. Ele começa dizendo assim: bem-aventurado, não é isso? Quem é que não quer ser feliz? Todos os homens querem felicidade, não é isso? Todas as pessoas querem felicidade. Mas o Senhor ele vai mostrar aqui nesse Salmo que há requisitos para se ter a felicidade. E nós não estamos falando, irmãos, de uma felicidade na perspectiva humana, porque os homens hoje, a felicidade que os homens hoje eles querem ter, ela é muito restrita.
E quando nós falamos restritas, porque ela visa apenas aspectos presentes e ela também é muito materialista, né? Isso porque ela visa também coisas materiais, é isso. Então, hoje, se você pergunta a alguém assim, o que é que você precisa para ser feliz? Ele vai dizer, que eu tenho um bom emprego, que eu tenho um bom salário, que eu tenho uma boa casa, não é isso? Então, são aspectos materiais, não é isso? E aí, esses aspectos materiais, eles trazem uma felicidade restrita, porque ela é algo apenas do presente. Ela não é algo que traga ao homem uma esperança futura, não é isso? Lembra daquela parábola do homem que ele produz muito, não é isso? E depois ele constrói grandes celeiros, e ele coloca lá o fruto de todo o seu produto, e ele diz assim, agora minha alma pode se deleitar, se descansar, não é isso? E aí, o que é que a palavra de Deus ela diz? Louco, essa noite te pedirão a tua alma o que tens, o que preparastes, não é isso? Então, aquele homem, a sua perspectiva era apenas presente naquilo que ele construiu, algo que é material, que é perecível, algo que não é duradouro, não é isso? Mas aqui, irmãos, quando o Senhor ele fala sobre felicidade, ele vai falar de algo que não é apenas presente, mas de algo que ele é vivenciado no presente, mas com perspectiva futura, não é isso? Haja vista que quando o Senhor ele nos tira de onde nós estávamos para sermos a sua igreja, não é isso? Ele nos dá exatamente esse ensinamento, mostrando-nos que, muito embora nós tenhamos aquilo que nós necessitamos aqui nesta vida, isso ainda não é suficiente para nos trazer a alegria eterna. E aí, para que isso fosse possível, ele envia o seu Filho para morrer lá na cruz do Calvário, para derramar o seu sangue, para garantir a nós a salvação. Então, a alegria do povo de Deus, ela é uma alegria que ela começa agora, mas que ela os leva à eternidade. Isso é uma alegria que ela não é apenas restrita a aspectos materiais, mas aspectos futuros, espirituais. Então, o povo de Deus é feliz, porque mesmo que enfrente dificuldade aqui, ele sabe que aquilo que está preparado para ele é incomparavelmente melhor. Não foi exatamente isso que nós lemos lá em Romanos, capítulo 8? O apóstolo Paulo, ele tece isso de uma forma muito clara. E eu acredito, irmãos, que nenhum de nós tenha sofrido tanto quanto o apóstolo Paulo, né? Isso por causa do Evangelho de Cristo, por causa da palavra de Deus. Mas Paulo era um homem feliz, né? Isso porque a sua felicidade não estava restrita a aspectos materiais do mundo presente, mas o apóstolo Paulo sabia que algo superiormente melhor estava preparado para ele, e era exatamente nisso que o seu coração estava posto. Daí, irmãos, bem-aventurado é o homem, certo? Que tem essa esperança, é o homem que vive essa esperança, é o homem que o seu coração está fundamentado nessa esperança. E aí é essa felicidade que a palavra de Deus ela nos fala aqui. E aí, diante disso, nós olhamos para a igreja, não como a comunidade, a assembleia, não como a reunião daqueles que estão buscando uma causa filosófica, uma causa política, mas daqueles que Deus tirou do mundo, separou-os e deu a eles a esperança eterna. Deu a eles a esperança eterna, esperança que está no Senhor Jesus Cristo, do qual a palavra de Deus diz que ela é certa e ela se completará. Não é isso? Se não fosse assim, o Senhor Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, ele não haveria dito que a sua obra estava completada. Não é isso? E é exatamente isso que ele diz, está consumado. Não é isso? Ele diz, a obra ela foi completa. Diante disso, irmãos, o texto ele vai nos mostrar algumas questões que são importantes que nós saibamos, para que nós façamos uma autoanálise de nossa vida e possamos ver se de fato nós somos esses homens que são felizes.
A primeira coisa que o Salmo ele vai falar-nos de forma negativa, não é isso? Perceba que ele diz assim: bem-aventurado o homem que não anda, não se detém e não se assenta, não é isso? Então ele está falando no aspecto negativo. O homem bem-aventurado, ele não tece, ele não trilha a sua vida, ele não conduz a sua vida exatamente por esses caminhos. E aí ele vai dizer 3 tipos de coisas que o homem bem-aventurado ele não deve levar em consideração, que é o conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores, não é isso? Então, ímpios são aqueles que não reconhecem Deus como Senhor, não é isso? Então, todos aqueles que acham que Deus ele não é Senhor, não é isso? Mas que eles são senhores de Deus, todos aqueles que acham que eles podem controlar Deus, eles podem fazer de Deus aquilo que eles querem, e eles não reconhecem Deus como Senhor de suas vidas, eles são ímpios. E aí perceba que o Salmo ele diz que bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios, ou seja, ele não leva em consideração aquilo que os ímpios ele têm por princípio, aquilo que os ímpios eles conduz a sua vida. A mentalidade e prática dos ímpios é contrária àqueles que Deus ele chamou para ser a sua igreja, os bem-aventurados. É isso? Então, o salmista ele é muito claro, irmãos, quanto a isso. A igreja de Deus, ela entende que Deus ele é o Senhor soberano sobre todas as coisas, que tudo está ao seu controle. Ele e aí conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade, e que muito embora às vezes as coisas elas aconteçam de forma que nós não queríamos que ela acontecesse, nós sabemos que Deus ele está executando sua vontade. E a palavra de Deus diz que a vontade de Deus é o bem para o seu povo, não é isso? Então, bem-aventurado é o homem que não anda no conselho dos ímpios. A segunda coisa que ele diz negativamente é que bem-aventurado é o homem que não se detém no caminho dos pecadores, não é isso? Nós sabemos que o pecado é exatamente quando o homem ele erra o alvo, não é isso? Ele transgride a lei, ele erra o alvo da lei. Então, o salmista aqui ele está dizendo que aqueles que se detêm no caminho dos pecadores, eles não são bem-aventurados, eles não são a igreja de Deus. Se deter no caminho dos pecadores é exatamente oposto àquilo que Deus ele nos criou para sermos. É exatamente ser o oposto daquilo que Deus ele quer para a vida do homem. Deus ele quer que o homem ele ande segundo a sua vontade. E aí os pecadores, eles são aqueles que têm prazer em pecar. Eles têm prazer em transgredir a lei de Deus. Haja vista isso que nós percebemos hoje no mundo, não é isso? Quando nós falamos sobre certos pecados hoje, as pessoas eles dizem assim: isso é uma coisa do passado, isso hoje não tem nenhuma validade. A lei ela permanece, irmãos, a lei moral de Deus ela continua, ela não muda. Deus ele gravou a lei no coração do homem, a lei ela está lá, ela é válida, o homem ele deve obedecer à lei de Deus. E a desobediência da lei traz para o homem o jugo da condenação de Deus. A palavra de Deus ela é muito clara quando ela diz: toda alma que pecar, certamente morrerá. Isso está descrito lá no livro do profeta Ezequiel, certo? Então, nós não podemos deixarmos de observarmos aquilo que a palavra de Deus ela claramente nos ensina. A morte, ela advém da desobediência do homem a Deus, da transgressão do homem à lei de Deus. E aí a palavra de Deus diz que nós, que somos bem-aventurados, não podemos nos deter no caminho dos pecadores. É isso, não podemos nos deter no caminho dos pecadores. A terceira coisa que
o texto nos fala negativamente para que nós entendamos que nós precisamos considerar para sermos bem-aventurados é exatamente o fato de não se assentar na roda dos escarnecedores. E aí, o que o salmista aqui ele está falando sobre escarnecedores é exatamente aqueles que tratam Deus com desprezo ou zombam de Deus. É isso? Muitas vezes nós ouvimos as pessoas contando piadas, usando o nome de Deus. É isso? E elas não entendem o mal que elas estão trazendo para a sua vida. Para os irmãos terem ideia de como o povo de Deus, eles tinham zelo pelo nome de Deus, é que quando o povo de Deus ele é levado para o cativeiro babilônico, não é isso? Então, o povo começou a não pronunciar o nome de Deus mais, para que aqueles que levaram eles para o cativeiro não pudessem usar o nome de Deus para zombar de Deus. Então, aquele povo tinha uma reverência muito grande a Deus, ao nome de Deus, de tal maneira que, quando eles saem do cativeiro, pelo fato de eles não mais usarem o nome de Deus, eles esquecem a pronúncia desse nome, e aí nós temos hoje os vários nomes que são atribuídos a Deus no texto sagrado, como Elohim, El Shaddai, Shalom, Adonai. Então, tudo isso exatamente por quê? Porque o povo, com muito cuidado e reverência a Deus, eles não queriam usar o nome de Deus lá no cativeiro babilônico, para que aqueles que o levaram para o cativeiro não usassem o nome de Deus para suas zombarias. Nós somos instados aqui pela palavra de Deus, irmãos, que nós não podemos assentar na roda daqueles que escarnecem o nome de Deus, daqueles que usam o nome de Deus de forma a tratá-lo com desprezo, com zombaria. Mas, pelo contrário, o povo de Deus, ele entende como Deus ele é grandioso, como Deus ele é maravilhoso, e como Senhor de nossas vidas, nós devemos toda a devoção e respeito a Ele, nós devemos o reconhecimento a Ele de que Ele é Senhor e nós somos seus servos, não é isso? E aí o salmista diz aqui que é bem-aventurado o homem que entende exatamente dessa forma. Mas agora, irmãos, o salmista, no verso 2, ele vai falar-nos de forma positiva, para que nós entendamos o que é que nós precisamos conservarmos na nossa vida para sermos bem-aventurados. O que é que nós devemos ter como prática constante em nossa vida para sermos bem-aventurados? Ele diz assim: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Então, o que é que nós devemos conservarmos para sermos reconhecidos como felizes, bem-aventurados, para sermos reconhecidos como de fato a igreja de Deus, o povo de Deus, a assembleia do povo de Deus, a congregação do povo de Deus? Termos prazer na palavra do Senhor. Irmãos, como as escrituras é importante para nós, como a palavra de Deus é importante para o povo de Deus. A Escritura é legado do povo de Deus. Os nossos símbolos de fé se referem às Escrituras como sendo a nossa única regra de fé e prática. Não é isso? Os nossos símbolos de fé se referem às Escrituras como sendo exatamente o divisor de todas as coisas que leva-nos a caminhos tortuosos, como sendo o árbitro de todas as coisas. A palavra de Deus, ela se refere à própria Escritura, dizendo que ela nos ensina, ela nos admoesta, enfim, a palavra de Deus é um legado para o povo de Deus. O Salmo 119, né, isso nos faz vir mente assertivas sobre
palavra, dizendo que ela é boa, ela é agradável, ela é perfeita, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, se nós queremos sermos reconhecidos como povo de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo, congregação dos santos, assembleia dos eleitos, nós precisamos levarmos em consideração a preciosidade que é as Escrituras para nós. E aqui o salmista diz que nós precisamos ter prazer nela, prazer na lei de Deus. Ter uma Bíblia em casa, isso não significa ter prazer na lei de Deus. Ter uma Bíblia na escrivaninha, isso não significa ter prazer na lei de Deus. Ter uma Bíblia no criado mudo dentro do nosso quarto, isso não significa ter prazer na lei de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina que ter prazer é exatamente nós desejarmos constantemente aprender com essa palavra, a leitura dela ser algo que motive as nossas vidas e que encha o nosso coração de alegria. É exatamente isso, irmãos. Mas quantos de nós temos desprezado a palavra de Deus? Quantos de nós somos ignorantes na palavra de Deus? Isso é fato. Isso é fato. Muitas vezes nós nos deparamos com pessoas que elas vivem dentro de seitas e muitas delas, muitas vezes, leem mais a Bíblia do que muitos crentes, e isso é terrível. Muito embora elas leiam para a sua própria condenação, nós que somos o povo de Deus deveríamos ler por sentirmos prazer. Não é isso? E a palavra de Deus diz que é bem-aventurado aqueles que têm prazer na lei do Senhor, na lei do Senhor, não é isso? O sentido não é constranger ninguém. Talvez se eu perguntasse assim, olha, quem leu a Bíblia aqui hoje? Não é isso? Pouquíssimos de nós. Mas o sentido não é esse. O sentido é de admoestar mesmo, é de fazermos nós refletirmos, irmãos, o quanto nós temos tido como igreja de Deus prazer na lei do Senhor, o quanto nós temos amado a palavra do Senhor. Isso. E se nós entendermos como essa palavra ela foi importante na história do povo de Deus, nós a amaríamos. Não é isso? Perceba que quando o povo de Deus estava distante do Senhor, não é isso? O templo havia sido desprezado, o templo onde o povo se reunia para adoração, não é isso? O rei, ele manda que o povo vá lá e limpe o templo, o culto a Deus ele volte a ser realizado no templo. E lá no templo, o sacerdote ele encontra a palavra de Deus nos escombros lá do templo. E se o sacerdote ele começa a ler aquilo e ele diz assim, olha, o rei precisa tomar conhecimento disso. Quando chega lá e ele mostra as escrituras para o rei, está lá no livro dos reis, narrado, no livro de crônicas também, não é isso? O rei diz assim, o povo precisa ouvir sobre esse livro. Quando o povo ouve a leitura da palavra de Deus, o povo se prostra, começa a entender como eles estavam distantes de Deus, e eles precisavam voltar-se para o Senhor, não é isso? E naquele momento há um avivamento ali no meio do povo, não é isso? Nós temos a história, nós temos o testemunho da história recente, quando no período da reforma protestante a igreja estava distante do Senhor, não é isso? E aí pela leitura da palavra de Deus, grandes homens de Deus foram levantados lendo as escrituras. Nós temos o testemunho de Lutero, que quando lê a palavra do Senhor e lê lá que o justo viverá pela fé, ele diz como a igreja ela está distante de Deus. A igreja ela precisa ser reformada, precisa haver um reavivamento na igreja. Meus irmãos, quanto a igreja brasileira ela precisa hoje conhecer a palavra de Deus, quanto a igreja brasileira ela precisa hoje ter prazer na lei do Senhor. E aí o salmista aqui ele diz que é bem-aventurado aquele que tem prazer na lei do Senhor e medita nela dia e noite, dia e noite. Agora veja os benefícios de ser bem-aventurado. É isso? O salmista ele começa a tecer isso no verso 3, ele diz assim, ele é como a árvore plantada junto a correntes de água. É isso? Sabe, a palavra no hebraico que foi utilizada aqui é de algo que foi tirado de um lugar e foi
plantado em outro lugar. Não é isso? Perceba que esse salmo ele foi escrito e o primeiro público que se depara com esse salmo eram de pessoas que viviam no local árido. Não é isso? Muitos deles no deserto. Não é isso? Mas era um local árido mesmo, não era como o nosso semiárido aqui nordestino, não é isso? Mas era um local de escassez de água mesmo. E aí perceba que o salmista ele diz assim: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, é isso? Então, aquelas pessoas elas tinham em mente o que era uma árvore plantada junto à corrente de águas, não é isso? Porque se nós formos no semiárido aqui, nós vamos encontrar cacto, palma forrageira, não é isso? Mas se nós descermos mais aqui na zona da mata, nós vamos ver árvores frondosas, principalmente quando elas são ribeirinhas, né? Isso, quando elas estão ali à margem de rios, né? Isso, elas são árvores viçosas, verdes, né? Isso, então aquele povo, eles começavam a mentalizar isso, como é uma árvore exatamente num local assim. E nós temos a realidade disso, mas o que o salmista aqui ele está dizendo é que aqueles que são bem-aventurados, eles foram tirados de um lugar árido, de um lugar sem água, eles foram tirados de um lugar seco, e eles foram colocados num lugar onde há água em abundância, num lugar onde há água para refrigério de suas vidas, para refrigério de suas almas, e esse é o benefício de ser igreja do Senhor, esse é o benefício de ser povo de Deus, assembleia dos justos, congregação dos eleitos, é exatamente esse o benefício de que Deus ele nos tirou de um lugar insípido, um lugar seco, um lugar sem água, e Ele nos colocou num lugar onde há um manancial de abundância, que é a sua igreja, E Ele diz que assim é o seu povo, é como a árvore plantada junto a correntes de água. Perceba, irmãos, que a nossa realidade outrora, ela era completamente diferente disso. Paulo, ele fala lá em Efésios que nós, capítulo 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Estávamos mortos. Se nós levarmos em consideração o que o texto lá da palavra de Deus e Ezequias fala sobre aqueles que vivem a vida sobre o pecado, a palavra de Deus diz que nós vivíamos como num vale de ossos secos, mas o Senhor nos tirou de lá, nos colocou num lugar de manancial, Ele nos plantou junto a ribeiros de água, e esse ribeiro de água é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o rio que enche as nossas vidas, e aqui é bem-aventurado aquele que é como uma árvore plantada junto a correntes de água. O texto nos diz que ele dá o seu fruto na estação certa, no devido tempo, na estação apropriada, não é isso? Ele diz assim, que no devido tempo dá o seu fruto, não é isso? O texto aqui, ele nos fala exatamente de que aqueles que são bem-aventurados, eles fazem o quê? Boas obras. Eles não fazem boas obras para a salvação, como muitos aí ensinam, não é isso? Se desarmonizando com o que o texto da palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina que nós fomos salvos pela graça, não é isso? O apóstolo Paulo lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Nós estávamos mortos, éramos um vale de ossos secos. O Senhor, Ele nos salvou, e agora nós damos bons frutos, não é isso? Tiago, ele diz que nós hoje damos bons frutos, porque nós testemunhamos a nossa fé pelos bons frutos. Ele diz assim, olha, do que vale a fé sem as obras, não é isso? Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas boas obras, não é isso?
Então, aqueles que são bem-aventurados, eles fazem boas obras, né? Isso é um povo que ama fazer o que é bom, fazer o que é bom, porque isso dá testemunho do que de fato eles são. É o povo de Deus, é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Boas obras, elas não nos salvam, mas elas testemunham aquilo que nós somos, não é isso? Se uma árvore ela dá mau fruto, então nós temos que essa árvore ela é má, não é isso? Mas se ela dá bons frutos, essa árvore é uma boa árvore, não é isso? Então, nós conhecemos a árvore pelo seu fruto. A palavra de Deus diz que se nós somos bem-aventurados, nós somos aqueles que no devido tempo dá o fruto. É isso, o fruto. Ele continua dizendo que as suas folhagens elas não murcham, mas tudo quanto ele faz é bem sucedido, é isso, tudo quanto ele faz é bem sucedido. E aí aqui, irmãos, está em questão algo muito interessante, que é exatamente o fato de que aqueles que são bem-aventurados, não é isso? Eles dão frutos que testemunham o que eles são, mas esses frutos eles são bons, porque são fruto de uma árvore que foi plantada por Deus, de um povo que agora vive uma nova vida, de homens e mulheres que foram tirados de um contexto de seca, de um contexto árido, e foram colocados agora no manancial que é Cristo. E aí o texto ele diz que tudo que eles fazem será bem sucedido. É isso, quando nós dedicamos a nossa vida a Deus, quando nós dedicamos a nossa vida a exatamente viver aquilo que Deus ele nos chamou para ser, irmãos, não há como os nossos atos se desarmonizar aquilo que Deus ele estabeleceu, de maneira que nós buscamos sempre agradarmos ao Senhor, não é isso? Então tudo que nós fazemos será bem sucedido. Agora, o salmista, ele se propõe a dizer o que não é a igreja de Deus. As características daqueles que não são a igreja de Deus. E aí, leiam comigo os versos 4 e 5. Vamos ler todos juntos? Leiamos. Então, o salmista ele diz assim: os ímpios não são assim, é isso? Os bem-aventurados, a igreja do Senhor, a congregação dos justos, a assembleia dos eleitos não são assim, é isso? Eles são diferentes dos ímpios. Os ímpios, eles não têm as características que nós falamos. Os ímpios, eles são exatamente como o salmista diz aqui. Eles são, porém, como a palha que o vento dispersa. E aí ele diz assim: por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. É isso? Então, o que o salmista estava dizendo é que aqueles que são ímpios, eles são como um material leve, é isso, a palha. Eles são como aqueles que não têm firmeza, que facilmente são levados pelo vento, que são dispersos. Eles são como aqueles que vivem momentos, mas que esses momentos eles são muito rápidos, passageiros. Eles não têm a firmeza que os bem-aventurados têm. Lembra do Salmo 73? O salmista Asaf, ele diz assim, que ele olhava a prosperidade dos ímpios, não é isso? E ele questionou isso, mas ele diz assim: até que eu entrei na presença do Senhor e eu vi o fim deles. E ele diz assim: o fim deles é terrível. Mas ele diz assim: para mim o melhor é estar com o Senhor. Não é isso? Irmãos, os ímpios, eles são leves e sem firmeza. Eles facilmente são levados.
E aí a palavra de Deus diz que eles não prevalecerão no juízo, ou seja, eles não serão justificados por Deus, mas eles serão condenados. É exatamente isso que a palavra de Deus ela nos fala. O Salmo 130, o verso 3, ele nos deixa isso muito claro. Veja o que diz a palavra do Senhor lá no Salmo 130, o verso 3. O salmista aqui, ele nos diz o seguinte: se observares, Senhor, iniquidade, quem, Senhor, subsistirá? Então, aqueles que vivem uma vida de iniquidade, eles serão no dia do juízo destruídos. Eles serão condenados. É isso que a palavra de Deus ela nos diz. Mas aqueles que são bem-aventurados, a palavra do Senhor, ela nos diz algo muito importante. O verso 6 do Salmo 1 diz assim: o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A igreja do Senhor, ela subsistirá para sempre. Ela é a igreja do Senhor. A palavra de Deus diz que aqueles que são a igreja do Senhor, eles marcharão triunfantemente. No dia do Senhor, eles se encontrarão com o Senhor na glória celestial, estarão lá para sempre. Mas aqueles que são ímpios, aqueles que o seu coração está em fazer o mal, aqueles que escarnecem de Deus, aqueles que blasfemam de Deus, aqueles que zombam de Deus, a palavra de Deus diz que no grande dia do juízo o Senhor dirá: apartai-vos de mim, eu não vos conheço, eu não vos conheço. O que o salmista diz aqui sobre a palha que o vento dispersa é exatamente fazendo referência ao fato de que esse material leve e que muitas vezes é arrastado, ele será utilizado não para coisa boa, mas apenas para ser consumido. Meus irmãos, quão terrível será o fim daqueles que não são a igreja do Senhor, que não são o povo de Deus, a Assembleia dos Eleitos, a congregação dos justos. Que nós, irmãos, possamos refletir sobre nossas vidas, sobre aquilo que a palavra de Deus ela nos fala, sobre a característica daqueles que são a igreja do Senhor, e nós possamos entender como é importante nós amarmos a palavra do Senhor, as Escrituras, nós olharmos para ela, não como um simples livro que nós temos na nossa biblioteca, mas como um legado que Deus ele deixou para nós, e guiarmos as nossas vidas por essa palavra, para que nós não sejamos como os ímpios, que são como a palha que o vento dispersa, que não prevalecerão no dia do juízo, mas que nós possamos ser como os bem-aventurados, aqueles que têm prazer na lei de Deus, medita nela dia e noite, que é como a árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham, mas tudo quanto ele faz é bem sucedido. Que nós sejamos como aqueles que o Senhor nos chamou para sermos, aqueles que o Senhor, ele conhece os seus caminhos. Que Deus nos abençoe, que ele aplique a sua palavra em nossos corações. Curve a sua cabeça, ore ao Senhor nesse momento. Fiquemos de pé, queridos, vamos orar. Quero convidar o presbítero Edson para fazer a oração. Logo após nós estaremos impetrando a bênção. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós exaltamos, bendizemos o Teu nome, porque hoje Tu nos concedeste o privilégio de estarmos aqui reunidos como povo Teu, como Assembleia dos Santos, para fazermos aquilo que é agradável ao Teu nome. E nós rogamos que Tu, do mais alto trono, Tu esteja com Teus ouvidos atentos às orações, aos cânticos que se fez aqui neste lugar. Que Tu tenha recebido o nosso culto como expressão de gratidão da nossa vida
diante da tua presença. Ó Pai, nós te agradecemos por essa palavra nessa noite, que a mesma encontre morada em nossos corações e que possamos praticá-la em nossas vidas, no nosso dia a dia, não para a glória do nosso nome, mas para a honra e glória do teu excelso nome. Continua abençoando o teu servo, reverendo Anderson, para que ele possa ser sempre usado pelo teu Espírito Santo, iluminado e capacitado pelo mesmo. E nós, como justos teus, possamos meditar na tua lei, como foi ensinada nessa noite, para que em tudo que nós venhamos fazer, possamos ser prósperos para a glória do teu nome. Nós te rogamos e te pedimos essas bênçãos, e rogando a ti que tu nos conceda uma semana em paz, em comunhão contigo, e que tu venha nos fortalecer, para que nós possamos a cada dia estarmos firmados na rocha eterna que é Cristo. É no nome de Jesus que nós te rogamos, te agradecemos hoje e sempre. Amém. Receber a bênção, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja sobre todos vós, seja sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Assim vos guarde e vos abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, desde agora e para todos sempre. Meus irmãos, nós estamos recebendo a visita de Terezinha e Sofia, é isso?